começou? Começou o Marco. Paulo, mais um episódio do Nu Aleatório. Mais um episódio nessa segunda-feira maravilhosa, Marco. E esse episódio é sobre... arte controversa. Marco fez o maior drama. Entrou de costas na gravação pra eu não ver a camiseta dele, beleza? Pra vocês que estão só ouvindo a gente, Marco está, nesse exato momento, usando uma camiseta da Capivara Potter. Que é uma capivara fantasiada de Harry Potter. E a capivara, pra quem não sabe, pra quem chegou agora no bonde, é o animal que representa o Marco na nossa estética do Nu Aleatório. Que o Nu Aleatório, by the way, é uma arte controversa. Com certeza. Acho que é o primeiro exemplo de arte controversa. Por exemplo, alguém vai falar assim, mas podcast não é arte. E eu vou falar assim, talvez você esteja certo. Concordo. Talvez eu concorde com você, não vou mentir. Mas assim, vou me defender também. Porque eu acho que o aspecto criativo e comunicativo e bem-humorado, quase de improviso às vezes, acrescenta ao universo artístico muito mais do que eu esperava. Se você me perguntasse assim antes do projeto, como é ter um podcast? Eu ia dizer assim, deve ser tipo ter um programa de rádio, né? Sabe? E fala umas paradas, e aí você lê umas cartinhas, um negócio assim. Mas é bem mais interessante que isso. É. Particularmente, acho que a gente acaba tendo uma liberdade criativa muito grande dentro. Então... E eu acho que não é nem só o podcast, eu acho que é a ideia por trás, sabe? Sei lá, se tu faz o podcast da UOL, é legal, beleza. Mas assim, se tu só vai ler as notícias ou fazer uma matéria sobre aquilo, é mais jornalístico do que artístico. É verdade. Acho que a ideia do... Eu acho que na verdade a gente considera o Nu artístico arte, o Nu aleatório arte, porque eu acho que a gente tem várias ideias ainda pro projeto. E expandir para vários outros projetos e algo assim. E aí eu acho que a gente consegue ter essa ideia de olhar pro podcast e ver ele como um tipo de arte, eu acho. Talvez. Né? Eu tenho essa sensação. A ideia de ser... Tipo assim, o Nu, ele acaba sendo uma conversa. Mas ele não é uma conversa. Eu não só me programo pra estar aqui no dia da semana X, sento aqui na minha cadeira, e a gente coloca pra gravar... E a conversa só vai. Talvez exista algum episódio que a gente faça isso no futuro. Mas a realidade é que a gente senta, pensa assim, qual é o tema dessa semana? E a gente se prepara pro tema, a gente estuda o tema e a gente fala sobre o tema. Alguns mais ou alguns menos, mas a gente sempre tem algum tipo de preparação prévia. Você nunca vai, preparado pra ir, sei lá, pra um bar, pra um café com seu amigo, com o tema pré-estudado, pra, chegar e, sabe... Tirar debaixo do braço. Exatamente. Assim, tá aqui, tema. Então, eu acho que esse aspecto de preparação, e às vezes a preparação envolve muito mais sobre como eu posso abordar um tema ou como eu posso surpreender o Marco, por exemplo, com algo inesperado. O exemplo da camiseta, por exemplo, foi um bom exemplo. Que foi uma preparação prévia de alguma coisa que seria engraçado no episódio. Esse aspecto criativo, mesmo que pequeno, sabe? De pouquinho em pouquinho a gente vai entalhando alguma piada, alguma coisa que a gente acha interessante. E assim vai. Eu acho que, inclusive, tem muitas vezes que no meu dia a dia, eu acho que, tem uma parada que, assim, você tenta trazer o seu dia a dia pra dentro do conteúdo. Sabe, assim, tu vê uma parada que tu acha que tu vê isso vai ser engraçado se eu fizer isso no Nu. E isso vai vindo quase como uma inspiração, tá ligado? No sentido de... tentar dar uma outra leitura pra algumas coisas. Se acontece alguma coisa comigo, eu digo assim, eu tenho que contar essa história no Nu. Tá ligado? Então, assim, muitas das quais eu esqueço. E essa situação de você ver algo X que nem era engraçado, ou na situação per si pode ter sido engraçado, mas tu tentar transformar isso em uma outra coisa, de uma outra forma, passando a mesma mensagem, é um tipo de releitura da parada, sei lá. Sim. Não sei, é uma sensação meio assim. Acho que exemplo... É isso, pelo menos. Eu acho que um exemplo ainda mais exagerado que o nosso seria o do pessoal do Choque de Cultura, onde eles têm um podcast roteirizado.
Assim, o Porta dos Fundos Sim, também sim. tem, né? Mas o deles não é exatamente roteirizado. O deles são dois caras muito bons no improviso. São atores, mas são excelentes no improviso. O do Choque de Cultura, não. O do Choque de Cultura é um podcast, como se fosse uma conversa espontânea, mas eles são atores. Como diria alguém no comentário do Choque de Cultura. Claramente atores. Sabe? Tá ligado nessa piada interna do Choque? Não. Alguém comentando nos primeiros vídeos do Choque de Cultura, assim, claramente atores. Como se não fosse, entendeu? Tipo... Exato, assim, obrigado. Tipo assim, ai, por que vocês estão rindo disso? São claramente atores. São claramente atores, é essa a piada. E aí no podcast deles é tudo roteirizado, as piadas são roteirizadas e tal. Mas funciona demais, é uma mídia, é uma pequena historinha daqueles personagens fazendo um podcast, entre aspas, sabe? Acho que é ainda mais que o nosso, assim, é a preparação pra além disso, é tipo assim, é realmente Claro, não. uma pecinha de teatro ali, sabe? Exato, a gente flerta com ser arte, né? Exato. Assim, eu acho que a gente Pronto. tem dias que a gente tá mais e tem dias que a gente tá menos, a gente tá naquele limbozinho ali. Uhum. Acho que flertar com ser arte, acho que é tentar ser arte, mas não querer decepcionar os pais. Acho que é mais ou menos isso. O que eu faço, eu considero arte, mas eu não digo isso pra ninguém. é por aí. É mais ou menos por aí. Eu concordo com o Marco. Marco, mas nem só de podcasts a arte vai viver. Nem só, talvez até sem ela ia viver normal também. Ia continuar a mesma coisa. Parando pra pensar, talvez sem vivesse até melhor. Mas, Marco, quem é que não quer beber sua cervejinha na sexta-feira? Quem é que não quer comer aquela fritura de vez em quando? Então até a arte precisa do seu junk food. Precisa. Que no caso, somos nós. Que no caso somos nós. Nós somos o colesterol da arte. Somos o colesterol da arte. Exatamente. Eu vou colocar isso na bio do nosso Instagram. Funciona demais. Pô, bora mudar a bio do Spotify, bora mudar de tudo, assim. Vamos só colocar assim... a gente faz podcast, nós somos o colesterol da arte. Só isso. Provavelmente o colesterol ruim. Não, eles vão entender. Pra ser A gente específico. com certeza é o ruim, tá ligado? Não é o bom, não. A gente é o que faz da batata frita, entendeu? A gente é o... Entendi. É o que dá o gosto. É o que dá o gostinho, pô. Entendeu? Entendi. Teve uma época no Brasil que todas as fórmulas de biscoito ou bolacha, dependendo de onde você é, mudaram. Tipo assim, a bolacha do Nescau é biscoito do Nescau, agora mudou a fórmula. Nova fórmula, mesmo gosto. Todo mundo dizia isso, né? O biscoito Bono lá, nova fórmula, mesmo gosto. Não era. Era bem mais gostoso antes. Com a gordura hidrogenada torando, assim, as crianças ficando loucaças na gordura hidrogenada. Era muito bom, pô. Eu parei de comer várias linhas de biscoito depois que mudaram a fórmula. Se ficou muito saudável, eu vou comer uma maçã. Eu não vou mais comer um biscoitinho desse. Eu tenho uma opinião que é a Fanta na Europa chega amarela. E não é tão gostosa feita a Fanta do Brasil. Aquele laranjão neon. É verdade. Parece que botaram o Césio dentro. A Fanta do Brasil tem a cor da tampa da Fanta. Do logo, assim, da marca. Tipo assim, sabe aquele laranja que não existe? Aquele laranja assim, tipo... Pô, da tampa do marcador de texto? Mais ou menos. Laranja cone. Laranja cone. A Coca-Cola no Brasil, a Fanta no Brasil é laranja cone. É isso mesmo. Parabéns, Marca, é isso mesmo. E é muito mais gostosa. Eu não provei Fanta aqui, pra ter ideia. Prove. Quer dizer, não precisa, mas... Eu vou fazer Vou fazer pela... Sabe? Pela arte. Pela arte. Pela arte. Sim, Paulo, continue. Eu interrompi o seu raciocínio. Vamos falar sobre arte agora. Vamos, controvérsia. Controversa. O que é uma arte controversa? O que torna ela controversa? Tem uma boa questão, Porque, vamos lá. Não é sempre que a gente concorda sobre o que é arte.
E eu lembro Concordo. de já ter tido essa conversa com várias pessoas, assim, que supostamente gostam de arte, apreciam arte, são pessoas que são muito da arte, sabe? Sim, sim, sim. E geralmente Geralmente essas conversas vêm sobre música, mas insiram aqui qualquer meio de arte que vocês curtam, beleza? Normalmente se trata sobre as coisas X, Y, Z não são arte. O que é arte é esse ABC aqui, que são feitos para elevar o espírito. X, Y, Z, na conversa em questão, eu tava falando sobre funk e outras mídias de música, e a pessoa acredita que a música erudita, tanto música clássica, quanto romantismo, quanto música barroca, ou música moderna, são as verdadeiras formas de música e arte, sabe? Funk não é música. Essa era a ideia principal. E supostamente é porque uma é feita pra elevar o espírito do ser humano, seja lá o que isso signifique, e a outra não. Certo. Aí é que nem religião, né? Aí também é arte ou é reza, né? Pois é, né? Essa é a questão. Antes de eu continuar, como a minha conversa se desenvolveu com... essa conversa específica tá na minha cabeça, como se desenvolveu, qual é a tua opinião sobre isso? Como é que eu abordo o que é arte ou música? Pode falar do jeito que você entender. E por que um é e o outro não é? Arte, eu acho que é um termo muito genérico. Coisas que não eram arte podem ser consideradas arte. Uhum. E coisas que são em tese criadas para ser arte podem talvez nem ser considerado arte. Uhum. Eu gosto muito do termo genérico no sentido de, tipo, isso que você faz é uma arte. Sabe? Independente de ser uma obra artística no sentido lato sensu. Então, eu não entendi exatamente. Mas, tipo assim, tenta me dar exemplos enquanto tu vai falando. Porque eu tô sacando, talvez, pelo fato de te conhecer. Mas ainda não me elucidou sobre isso. Porque, dependendo de qual seja a sua visão de mundo, a minha ou a do colega, você vai chegar em conclusões completamente opostas com essas mesmas frases. Sim. Entendeu? Tá. Tenta me explicar um pouquinho melhor. Genérico. Tá, vamos lá. Primeiro, pra mim, arte é um conceito subjetivo, ponto 1. Segundo, eu acho que arte necessariamente passa por um método de contar ou transmitir mensagens através, ou palavras, sabe, ou sentimentos, tudo isso, eu vou englobar tudo isso na palavra mensagem, de qualquer forma que seja, sendo bem sincero, qualquer forma que seja. Então, uma música, ela tem, em regra, um objetivo de transmitir um certo sentimento, identidade cultural, ou uma mensagem, algum tipo de coisa, através daquela letra, ou através daquela música, através daquela melodia, por exemplo. Isso eu tô falando de música, mas isso pode se aplicar, por exemplo, a videogame. Sim. Existem jogos de videogame que fica a indicação, inclusive, It Takes Two. A lógica por trás do que o cara conseguiu fazer, aquilo é arte, pô. Aquilo é arte, assim, não só estética, mas, assim, o roteiro, o fato de tornar isso uma forma jogável da pessoa estar fazendo alguma coisa. E isso é uma espécie de arte, mesmo que diferente ou não, ou subjetiva. Isso pode funcionar pra você, pode não funcionar pra mim. Porque o jeito que a pessoa fala depende se a pessoa consegue compreender aquilo ou não, ou a forma com que ela compreende também. Perfeito. Então, a arte, pra mim, ela vai muito pra esse lado geral, amplo, do que pode ser arte. Acho que muitas coisas podem ser arte, tipo, plantar é arte, não necessariamente, mas fazer um arranjo de flores, ou então fazer plantar mesmo no jardim de um jeito paisagístico, é um tipo de arte, entende? Sim. Tipo assim, eu acho que vai muito pra esse lado, assim. Eu concordo em vários pontos. Acho que não tem nenhum em específico que eu discorde. Talvez na minha cabeça, alguns desses conceitos eu só acrescento mais coisas. Por exemplo, tá. De novo, quando a gente pensa sobre isso, eu normalmente penso sobre música, mas a gente pode aplicar para várias coisas.
Vou tentar não ser tão leviano em dizer que o que eu vou falar é aplicado pra tudo ou pra generalidade de coisas. Obviamente vão ter coisas que não vão estar nesse conceito e ainda vão ser arte, tem coisas que não vão estar e que vão estar e não vão ser, beleza? Mas é mais ou menos assim que eu penso. A arte, ela tem a função número 1 de comunicar. Concordo. Ela vai estar ali e ela vai comunicar algo. Pode ser algo agradável ou desagradável. Beleza. Então, a partir daí, existe uma interação entre o criador e o observador. Tá. Às vezes, o criador e o observador podem ser a mesma pessoa. Eu não vou dizer que, tipo... Isso já é uma mudança no meu pensamento. Mas às vezes o criador e o observador podem ser a mesma pessoa. Mas no geral, para a maior parte das coisas, eu gosto de acreditar que a arte só concretiza o seu ciclo de vida quando o criador consegue mostrar para alguém a arte. Até antes, se você não mostrar para ninguém, se você é o criador e não mostrou para ninguém, ela só tá existindo fisicamente como uma ideia, mesmo que ela exista na sua frente. Mas como é que você sabe que é real? O observador terceiro tem que estar lá, entendeu? Mas assim, existem exceções. Digamos assim que se você pode criar uma coisa depois de criar, falar assim, caraca, ficou top, né? E você já é o observador, entendeu? Isso vai ser arte. Mas no geral eu acho que pra arte cumprir seu ciclo de vida natural, ela tem que ter um outro observador que não seja você. Tá. Ok. Nada muito polêmico, certo? Não, concordo com você. Beleza. A arte, ela precisa ser criada por outro ser humano. Beleza? A arte, então, não vai ser uma colina. Não vai ser uma árvore que existe há muito tempo. A não ser no conceito paisagístico que a gente falou, ou se alguém fez um bonsai daquilo, ou modificou a natureza, alguma coisa assim. Beleza. Mas as coisas naturais no mundo, o canto de um passarinho, não vai ser arte, por exemplo. Por mais que seja muito bonito, né? Entendi. Precisa de intervenção humana. Precisa da intervenção humana. Por exemplo, a música é uma intervenção humana no sentido de organização de sons. Quando tu começa a entrar muito a fundo dentro do campo de teoria musical e história da música e coisas assim, a gente entende que o ser humano, ele começa a organizar sons e ele, conforme ele vai tendo a capacidade de processar os sons na cabeça dele, ele vai ousando fazer coisas mais extremas. Por exemplo, as primeiras músicas institucionalizadas e organizadas pra, tipo assim, música é assim, são as músicas sacras, as músicas de igreja. E as primeiras músicas de igreja, de novo, existe música do lado de fora, mas eu tô falando, tipo assim, a música do lado de fora não era considerado arte, beleza? A música sacra mas hoje a gente olha pra trás... Exato, hoje a gente olha pra trás hoje... e fala aquilo é arte, definitivamente, né? São sons organizados por seres humanos e tal, não sei o quê. Mas enfim, a música sacra, ela tem algumas limitações. Por exemplo, a igreja, ela tem um formato que faz eco e... Enfim. Então, se você faz uma nota, a próxima nota que você tem que fazer tem que ser uma... Isso eu vou falar um termo técnico, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Ela tem que ser uma terça ou uma quinta, de preferência uma terça, porque o eco não vai permitir muitas opções pra você. Se você toca uma nota e você toca outra nota que não seja uma dessas duas que eu falei, a chance de sair um som dissonante e aquilo ficar desconfortável pra quem tá assistindo uma missa ou alguma coisa assim, é muito alta, sabe? Até o ponto de você ser considerado um herege, porque talvez você gere um desconforto que deixa as pessoas, tipo assim, espiritualmente desagradadas. Então, tem algumas limitações que o ambiente vai moldando o ser humano a entender aquilo. Mas enfim, a história vai passando, conforme o ser humano vai processando melhor o que são notas e as possibilidades, a gente vai criando escalas e vai criando outras constrições, ou aumentando as constrições, ou diminuindo as constrições, e vai entendendo. A natureza não tem nada disso. A natureza, um passarinho tá tocando coisas ultra complexas que a nossa mente de macaco premium não consegue entender. O passarinho tá ali, ó, tons e troca de tom e não sei o que. Pra ele não existe nada disso. Pra ele são só sons, tá ligado? Então, tipo assim, quanto mais você vai aprendendo sobre teoria musical,
Mas você vai entendendo que aquilo é uma fotografia do século XIX, final do século XIX, sobre como a gente imaginava sons. Se você for em outras culturas que não usa essas regras, você vai ver assim, nossa, pra essa situação X ele quebra essa regra. É porque não é uma regra de verdade. É a gente organizando sons que a gente ouviu. E essa é a nossa forma de interpretar. Entendeu? Interessante. E aí, tipo... Bom, então chegamos na segunda constrição. A arte é necessariamente feita por ser humano. Paulo, e inteligência artificial? Tudo bem. Eu não vou... eu vou dizer primeiro a minha opinião. Eu não acho que nada feito por inteligência artificial é arte. Mas eu também não vou ser uma pessoa inocente de dizer assim, talvez um dia nós, como sociedade, olhamos assim, e a pessoa que escreveu o script XYZ, eu queria tanto ouvir... eu queria ouvir Camarão que Dorme, a Onda Leva, na versão do Michael Jackson. E aí alguém foi lá e fez. Talvez um dia a gente interprete o cara que fez o script esse prompt pra AI como um artista. Porque ele foi lá e escreveu um comando. E a AI foi lá e fez. Eu não interpreto dessa forma. Mas talvez um dia a gente interprete. Como sociedade, como coletivo, a gente fale assim, esse cara também é um artista, pô. E a arte dele, tudo bem, pode não ter sido de organizar os sonhos. Mas ele teve uma ideia brilhante que comunicou algo. Entende? E aí, sim. Isso já acaba entrando no conceito. Então, depende muito de como a gente vai ver isso no futuro. Vamos guardar esse exemplo aí, que esse exemplo é interessante. Beleza. Então, Da inteligência artificial. Passado a segunda constrição, vamos agora analisar friamente o que era que a gente estava conversando. A arte tem a pretensão de elevar o espírito humano? Não tem essa pretensão. A arte não tem essa pretensão. Depende do intuito dela. Talvez tenha. Talvez tenha, Talvez não. Tipo assim, mas não precisa. Ela não precisa Exato. fazer isso. Exato. A arte, ela vai se comunicar. E ela vai te causar estranheza às vezes. Mas ela vai se comunicar. E se você não entende que às vezes você tem uma sociedade que só ouve música erudita e do nada um grupo que só tem grana pra comprar umas guitarras baratas e umas caixas começam a tocar punk rock e fala assim, foda-se, eu vou fazer música. Pode não ser a tua música, mas é a minha música, é o que eu tenho pra falar, sabe? Ou no Brasil, tipo assim, vocês querem música certinha, vocês querem Garota de Ipanema, eu vou falar sobre sexo, eu vou falar sobre o que eu posso fazer com o meu corpo e com a minha vontade. E isso é música, isso é expressão, porque Garota de Ipanema não acontece ali nos bailes, entendeu? Garota de Ipanema tá muito longe da realidade dos bailes. Garota de Ipanema não se comunica com a galera que tá vivendo uma outra realidade. Entende? Concordo. Talvez, na verdade, tenha se comunicado com uma elite muito pequena. É uma grande crítica à Bossa Nova. Pra quem não é do Brasil, talvez não saiba desse lado da Bossa Nova, que a Bossa Nova, na verdade, representa uma elite branca muito pequena do Brasil, se pá do Rio de Janeiro. Mas definitivamente do Brasil, né? Então, a arte tem dessas também. É arte. Tudo é arte. Eu acho que a gente se coloca numa posição, acho que muita gente se coloca, não eu e você, eu acho que talvez você também concorde comigo, naquela posição de humildade, no sentido de eu posso estar errado, ou eu só não curti isso aqui. Acho que a gente falou uns 2 episódios atrás sobre não existe algo ruim, existe algo que não é pra mim. Não é existe pra mim, um negócio que não gosto. É o Rick Rubin que fala isso. Rick Rubin, é excelente e ele sempre falou assim, tipo assim, só não é pra mim. Exato. Existe essa questão dessa humildade de poder olhar e assumir um possível, tipo, só não gosto, ou então um erro, sabe? Até dizer assim, eu não gostava disso, até chegar ao ponto de olhar pra isso com outros olhos. Sim. De entender realmente qual era a mensagem que estava sendo comunicada, ou interpretar uma mensagem que estava escondida ali e eu não tinha capacidade de entender. Porque, e eu vou ser bem sério, assim, eu tenho alguns amigos meus que dizem, funk não é música. Eu já, não amigos, assim, mas pessoas que eu conheci e cruzaram minha vida, que eu já ouvi isso. Todo mundo, acho que todos os ouvintes já devem ter cruzado com alguém que dê essa opinião.
Só que você para pensar que esse cara, geralmente, esse cara que tá falando que a música de hoje é muito ruim, ele diz, não se faz mais o rock feito antigamente, feito o AC/DC, entendeu? Mas aí você, brother, tu tá ligado que quando tu começou a ter esse rock, tu também não era considerado música. Quando tu começou, essa banda que tu gosta pra caramba lá atrás, quando surgiu, elas eram extremamente criticadas porque não era música feito era antigamente. Não era o Elvis Presley. E quando o Elvis Presley surgiu, ele era 100% baixo. Se você pesquisar um pouco da história do Elvis Presley, o começo da carreira, ele é tido como uma pessoa vulgar. Um depravado. Um depravado, sabe? Mas... E hoje é melhor ou pior? Não tô falando sobre o nível de depravação ou quanto o sexo está envolvido ou não na letra ou na própria dança. O que eu tô dizendo é, a arte, ela é controversa porque eu acho que às vezes a arte deve ser controversa. Quando você fala sobre Monet, quando você fala sobre grandes pintores, quando você fala sobre grandes cantores como os Beatles, você fala sobre eles criarem algo novo. A maior parte deles foi controverso quando surgiu. A maior parte deles, Van Gogh, fica famoso depois de morto. A arte per si, a grande obra de arte, ela quebra. Ela quebra o paradigma. É um jeito novo de se comunicar uma ideia nova ou uma mensagem que antes não era comunicada. A arte controversa, às vezes, é a arte. Total. Se você olha pra dizer assim, a arte só é aquela arte que era lá atrás, você não entendeu o que é arte. Exato. Você não entendeu o que é arte. Essa é a diferença de quem é muito fã de Mozart e quem é muito fã de Beethoven. Tipo assim, o Mozart foi um cara que ele escreveu... Assim, são dois... Só pra contextualizar, são dois períodos da música completamente diferentes. Eles são próximos um do outro, mas os períodos são diferentes, assim, tipo, o movimento é diferente. Mozart está dentro do movimento clássico. E ele foi provavelmente o melhor de todos dentro do movimento clássico. Ele entendeu a fórmula da época dele e ele escrevia muito bem dentro dessa fórmula. Escrevia, assim, com uma facilidade que todo mundo fala até hoje. Fulano é um Mozart, sabe? Tipo assim, a capacidade dele de entender a sociedade que ele vivia era muito grande. Beethoven veio logo depois e ele quebrou esse paradigma. Ele criou drama. Ele foi o metaleiro da época dele. Ele criou, assim, o drama extremo, praticamente marretar o piano, assim, com drama e notas longas e, sabe, e fazer um negócio... Ele criou ele não criou, mas ele foi um dos grandes expoentes do que a gente chama de romantismo, que depois se desenvolveu e o romantismo se estendeu até praticamente o Rachmaninoff, que a gente tem gravações em vinil do próprio Rachmaninoff tocando. Então imagina, você começar um movimento na música que foi tão longo que um dos últimos expoentes desse movimento, a gente tem registros dele tocando, sabe? Imagina, que louco. Doideira, não é? né? Entendeu? O cara quebrou, ele não tava nem aí. Tá, sou surdo mesmo, foda-se. Pá, tá ligado? Ser compositor surdo é doideira, né, velho? É um negócio que, assim... É absurdo. Você olha e fala, bicho, como, né? Assim, sendo bem sincero, tipo, como? Eu realmente não sei. O pessoal fala que ele tinha ouvido absoluto, né? Que é quando você consegue fechar os olhos Mas ele é surdo, pô. É absolutamente surdo. É porque o ouvido absoluto tem a ver com memória, na verdade, né? Tem a ver com o quê? Memória. É tipo assim, se você tivesse a capacidade de pegar um lápis, fazer um risquinho no papel, e o próximo risquinho que você fizesse do lado, você saberia exatamente quanto mede. Tipo, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Sabe, tipo, saber exatamente só, sem referência nenhuma. Beleza? Você só faz um risco e alguém fala assim, Paulo, faz o outro risco 5 centímetros de distância. Eu vou lá e faço, sem nenhuma referência, sabe? Isso é sobre memória, né? Sobre a capacidade que eu tenho da minha memória de reproduzir o que eu lembro. Agora, se alguém fala assim, alguém me dá uma régua e fala assim, Paulo, faz tipo assim, me dá uma régua de 30 centímetros e fala assim, Paulo, faz um risco a 60 centímetros de distância. Eu sei fazer. Né? Porque eu consigo aplicar ali meu conhecimento básico com uma régua de 30 centímetros, eu consigo fazer um risco a 60 centímetros, entendeu? Então, o Beethoven, teoricamente, tinha um ouvido absoluto, que era basicamente, ele conseguia, na cabeça dele, só ouvir a nota no
tom perfeito, assim, tipo, ele sabia que aquilo era um dó, ele sabia que aquilo era um mi, ele sabia que aquilo... Sempre, sabe? Os outros E músicos... tem vibração também, né? Porque era instrumento de Exato, corda, piano ele foi também, ficando né? surdo, meio que, tipo assim, ele foi perdendo bem rápido a audição, mas ele não perdeu de uma vez, né? Ele foi ficando surdo. Se pá, porque o Beethoven era surdo, é que veio essa história de bater com as teclas com tudo, sabe? Que era pra sair mais alto pra ver se escutava alguma coisa. Ele, eita Olha, porra! cara, Aí batia pra poder ver se escutava. não vou mentir, é uma das teorias. Uma das teorias, tipo assim, Olha aí. tipo assim, a música dele é muito cheia de raiva, muito cheia de ressentimento, sabe? A única... Ele achava que o piano tava desligado. Ele, vai, porra! Não, pior, ele sabia que ele tava ficando surdo. Isso é raiva, isso é ódio, sabe? Tipo, isso é quase tipo um ódio de castigo divino. Tipo assim, pô, eu sou um compositor tão brilhante, tô fazendo tudo certo. E ainda assim não é o suficiente, tá ligado? É raiva. Isso é arte, Marco. Ouçam Beethoven. É. E quem passou por uma situação parecida com ele foi o... cara, que nasce uma estrela, o Cooper lá. O Cooper acontece Situação isso com ele? semelhante. Acho que ele tem um problema de audição, né? Ele tem um negocinho assim, mas... É, É, um negocinho boa. que incomoda. Uhum. O Dave Grohl tem um problema de audição também. Só que ele simplesmente decide usar isso pra dormir melhor. Ele dorme com o ouvido bom virado pro travesseiro. E aí ele não ouve mais ninguém da casa. Tem alguém no Kiss, da banda Kiss, eu acho que não tem orelha. Ah, é. Tô ligado. A gente falou sobre isso. A gente já falou sobre isso, exatamente. É excelente. Paulo, então a gente não chegou na dúvida o que torna a arte controversa. Uhum. Eu acho que quando uma quantidade razoável de pessoas, principalmente essas pessoas apegadas à arte mais no sentido clássico, se incomodam com determinadas formas de expressão, é aí que ela se torna controversa. É aí que nasce um Banksy, é aí que nasce dadaísmo como movimento no geral. Quem não lembra da escultura que é na verdade só um mictório? Vocês lembram disso? Sim, sim. É isso que eu até... Isso é um bom ponto. É uma das obras que eu tinha mencionado aqui. Fontaine. Não sei como é em francês. Fontaine. Do Marcel Duchamp. Isso aí eu acho que é a primeira grande obra dadaísta. É o marco inicial desse movimento. Que dadaísmo significa isso, né? É nada com nada. É a arte pra chocar. Ela comunicou algo, sabe? E justamente isso. Tipo assim, tal coisa é arte, tal coisa não é arte. Mictório na tua cara, entendeu? Então, e aí, Paulo? Qual é a diferença do mictório pra AI no futuro? Se o cara pegou um mictório e escreveu, e só o fato dele dizer isso aqui é arte, torna aquilo arte. Uhum. Sim. Porque a inteligência artificial não pode ser considerada apenas um material no qual a arte pode ser feita. E aí eu concordo contigo que o cara que bota o prompt que quer ouvir tal música no voz do Michael Jackson, isso é arte? Não necessariamente, não é por isso. Mas do mesmo jeito que você pode pegar tinta e pintar um negócio só de azul e não necessariamente isso é arte. Ou fazer um desenho mais ou menos e não necessariamente é arte. Mas se você consegue, por exemplo, ter uma ideia específica que ninguém teve de um desenho, ou de uma arte, ou de uma combinação de elementos, utilizar a inteligência artificial como um mero material para a concretização dessa parada. Inclusive, existe a complexidade do cara chegar e dizer assim, não fiz só a arte como um todo. Eu peguei um elemento X, um elemento Y, um elemento Y, um elemento tal, com vários prompts, e aí eu pego o meu prompt, consigo juntar tudo e eu vou montando tudo ali com base na inteligência artificial. Ela é como se ela fosse o pincel e a tinta. Uhum. Eu vejo a inteligência artificial no futuro mais desse lado, como pincel e tinta. Às vezes vai ser fácil demais desenhar aquele, vai ser fácil demais simplesmente dizer que o Michael Jackson vai cantar tal coisa, e aquilo pode não ser considerado arte pela facilidade daquela situação. Não há nada sendo comunicado, é simplesmente algo que ele queria ver. Mas se ele consegue utilizar a inteligência artificial como material para efetivamente passar uma mensagem diferente, acho interessante. Tá, a primeira questão foi a diferença entre o mictório e a AI. Da Fontaine.
e a AI. A diferença tá na intenção. Não o La Fontaine, não La Fontaine. O mictório. O mictório. A intenção. A intenção foi humana. Tipo assim... Tudo bem. Isso pode ser transportado pra várias coisas. Qual é a diferença de eu... Imagina, eu faço uma música de 2 compassos, com notas completamente previsíveis, e uma AI fazer uma música com 2 compassos e notas completamente previsíveis. A diferença foi em intencionalidade. A intenção de onde saíram aquelas notas vieram de um viés totalmente humano. Foi um ser humano que colocou aquela intenção ali. Exato. Eu tenho certeza que os computadores conseguem produzir as mesmas notas que eu produzi. Se duvidar, eles conseguem simular a articulação e o som do martelo batendo na corda. Assim, quando você tem simulações muito perfeitas, você consegue ouvir os pedais, você consegue ouvir as notas, assim. Tem simulações para tudo isso. E a diferença entre isso e algo artístico é de onde veio a intenção. Tipo assim, se só tem um mictório dentro de um banheiro, ou casa de banho, não é arte por quê? É um mictório. A intenção. Uhum. A intenção de mictório é só estar ali pra você mijar. A intenção de um mictório no lugar de exposição lá, a intenção dele foi uma intenção que veio de um ser humano e essa intenção é de chocar. Entende? A intenção veio de um lugar humano. Concordo. Eu acho que, por exemplo, a música... Se você usa AI pra fazer uma música apenas para dar play, pra você ter um Spotify com as músicas com play, não é arte, por exemplo. Mas se você usa a inteligência artificial porque você é um artista independente e precisa fazer um beat, e com a inteligência artificial você consegue repassar mais ou menos o que você quer na energia, e a inteligência artificial cria um beat pra tu, sim, talvez seja arte. Exato. Ou pra você materializar uma ideia e depois gerar algo a partir disso, entendeu? Imagina, você só tem ideia mais ou menos de alguns elementos, aí você começa a criar ali com uma AI, ok, aí você já tem uma ideia boa, aí você vai pra mesa do computador e faz baseado naquilo, algo, sabe? Sim. É uma ferramenta. Definitivamente é uma ferramenta. Agora, é diferente quando a gente fala assim, AI, faz aí um poema pra mim. E ela faz. Exato. Ela faz, tranquilo. Ridículo. Mas quem fez, quem teve a intenção, a mensagem a ser passada foi ela que escolheu. Exato. Então não há uma intervenção humana. Exato. Eu concordo com você, isso aí não é arte pra mim também não. Uhum. De novo, na humilde opinião atual que eu tenho em 2025. Exatamente. Então... Enquanto nós não somos ciborgues aqui, né? Então, no futuro de 2025, né, que a gente tá aqui, eu diria que não é arte. Fica aqui o pedido de desculpa e o disclaimer pra Skynet, tá certo? Só avisando sobre anacronismo. Espero que a Skynet seja compreensível conosco. Nada pessoal. É isso. Eu não sei, às vezes eu tenho dúvida, às vezes eu não sei se eu quero ser aliado das máquinas pra eles me pouparem, ou só ir dobrando a aposta e eles me matarem na primeira leva. Tu acha que é tão ruim ser a segunda leva? Eu ia tentar ficar alguém. Eu acho que ou você é a primeira leva ou você não é leva nenhuma e morre velhinho, entendeu? Mas definitivamente, entre a primeira e a última leva, eu acho que a primeira tá melhor. Fica aí, Skynet. Pode levar ele, eu fico. Meu robô aspirador, né? Eu tô tranquilo. Ligando só, tu vai conversando só aquele barulho. Pi! Nossa, lá atrás, assim. Meu robô aspirador às vezes ele dá um mau contato ali na bateria, né? No lugar onde carrega. Aí do nada eu tô de noite aqui em casa fazendo as coisas. Aí ele... low battery. Sabe, tipo assim, um negócio assim, do nada. Deus é mais. Esquece. Do nada. Paulo, falando sobre arte controversa, eu trouxe alguns exemplos de artes que foram consideradas controversas ao longo da história. Perfeito. Eu vou trazer algumas e o porquê ele foi considerado controverso. Vou deixar as referências das obras todas, na verdade, de buscas do Google delas, na verdade. Aqui você consegue procurar você mesmo, mas assim, só para deixar mais fácil, vou deixar aqui os links, só clicar, tem a referência da arte, tem várias coisas. Excelente.
Os nomes estão em inglês, tá certo? Mas é A Morte da Virgem, de Caravaggio. The Death of the Virgin, de Caravaggio. Essa obra de arte simboliza muito o que a gente estava falando sobre o anacronismo, sobre o fato de que ela é controversa, talvez, para o momento atual, não para antes. Mas para antes ela era controversa, às vezes, e hoje não. E fica nesse vice-versa, na verdade. A Morte da Virgem, de Caravaggio, ele ficou muito criticado porque ele retrata Maria morta, de uma forma muito real, onde naquela época a arte era sacra. A arte sempre representava Jesus, Maria, quase como uma aura divina, muitas vezes com a auréola por trás, sabe? Aquela luz que vinha por trás, identificando a santidade deles. E nessa daí, não. Maria tá realmente morta. E como humana. É um velório, as pessoas estão chorando. E isso foi considerado extremamente controverso. E quase uma heresia, na verdade, né? Caraca, doideira. E é um quadro muito bonito, mas realmente muito carregado de emoção. Tornou Maria humana na imagem, e isso naquela época era inaceitável. É verdade. Eu tinha trazido o Fountain, também do Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, eu troquei de palavra. Eu falei Marcel Duchamp. Parece um daqueles acrônimos do Arsène Lupin, assim, pra se esconder, sabe? Que sempre rima, né? É, exato. Sempre tem uns nomes que tem... foneticamente parece quase um haiku. Exato. Por sinal, fica aí a curiosidade de saber que o apelido do meu cachorro, que a Gabriela deu, é Jean-Pierre também. Jean-Pierre, muito bom. Por nada. Ela disse que ele precisava de um nome francês e decidiu que o nome dele era Jean-Pierre. Perfeito. O nome dele é Catupiry. Muito bom. Uma outra obra de arte que eu tinha visto aqui, esse daqui pra mim são duas, né? São duas obras de arte que eu tenho aqui, que é A Origem do Mundo, de Courbet. Vai ser um pouco difícil vocês procurarem, realmente essa imagem é um pouco bloqueada na internet. Mas assim, de leve, né? Tipo assim, é uma vagina, vai. É tipo, é uma pessoa, é uma mulher deitada. É uma mulher nua. É uma mulher nua, e tipo assim, obviamente, o ponto central da obra é uma vagina, que é a origem do mundo, né? É essa a ideia. Só que é muito frontal, e naquela época era um choque, não se retratava assim. Não é um nude, tá Até ligado? hoje não se retrata assim. Não é uma foto de um nude, é tipo assim, alguém deitado assim, tipo, blá, sabe? É tipo assim, pô, exato, tu chegou depois de um trabalho de 8, 9 horas, tá ligado? Pegou transporte público lotado e tu fala assim, porra, eu vou tirar minha calça agora. Tá ligado? É essa a lógica, exatamente. E foi considerado uma arte controversa pela frontalidade explícita da nudez feminina. Algo que até hoje é muito tabu, apesar da nudez masculina ser tratada de forma muito mais aberta. É verdade. Inclusive em filmes do que a da feminina. É verdade. Não que precise passar, mas assim, você vê que o tabu até hoje ele ainda existe um pouco. Ele seria controverso até hoje se esse quadro fosse pintado agora. 100%. Também acho. Eu acho que a gente vive ainda num patriarcado muito falocêntrico. Então, qualquer coisa... piada sobre pau, engraçada, hahaha. Qualquer coisa, tipo assim, qualquer coisa fálica é ok, sabe? Só queria dizer isso. Aí, bom. Digo isso porque na minha cidade tem um pinto enorme de cristal. Exatamente. E é considerado um dos grandes pontos turísticos de Recife. Conhecido popularmente como a Bilula de Brenan. A Bilula de Brenan. Quem não lembra desse episódio, vai lá. Megalomania de Recife. Vem aí, parte 2. O último quadro que eu queria trazer, assim, eu só listei algum desses quadros clássicos que causaram controvérsia quando o lançamento, que é... Não, na verdade faltam 2, desculpa. Pessoal. É o The Holy Virgin Mary, do Chris O'Feely, que é sobre religião, só que ele é um estilo de arte diferente do que é comumente tratado na arte sacra. É uma arte mais abstrata, é uma arte com representações meio chocantes, tá certo? E o mais controverso dele é que ele retrata religião, temas religiosos, fala sobre a Virgem Maria, só que o material usado para pintar foi esterco de elefante. E aí, essa mensagem, é isso que fala sobre o controverso, tipo, às vezes não é sobre o desenho ou sobre a estética, sobre o que tá ali, é sobre a mensagem tudo que tá envolvido naquela obra de arte até chegar àquele produto final. O produto final não é só aquele produto, uma música não são só aquela letra daqueles 2 minutos. É
tudo que foi inserido ali nesse processo de criação para que haja uma mensagem a ser dita no final. Curioso. Assim, devo dizer... Eu particularmente acho feio, mas eu entendo a mensagem. Cara, eu queria ver pessoalmente, porque a parada impressionante sobre isso aqui parece ser tipo, meio que a textura do negócio, sabe? Eu acho que... Mas é feito... É feito de esterco. Vai, Marco, fala que é feito de esterco. É feito de esterco. Esterco que eu tô sendo sensível, que eu tô evitando usar a palavra cocô. É feito de cocô. Que eu não sei quem tá escutando a gente comendo. Ah, Marco, assim... Vamos lá, né? Tem lá o load e o reload do Metallica, que a capa do álbum é feita de... Pelo menos a foto, né? Um é de sêmen e o outro é de urina. Não sei se você sabia dessas informações também. Procura aí. Não. Load e reload. A capa desses dois álbuns. Um é de urina e outro é de sêmen. Enquanto eu olho aqui o Holy Virgin Mary, que é a Santa Virgem Maria, né? Tradução para português. Talvez uma das coisas chocantes seja também o fato de a Virgem Maria ser preta nessa representação, né? Talvez. Talvez seja uma das coisas que tenha incomodado. Como é que eu sei que isso é urina e sêmen? Eles falaram. Ah, eles fizeram essa arte com urina e sêmen? Aham. Um é com urina e outro é com sêmen. Não lembro qual é qual. Eu acho que o load Entendi. é com sêmen, eu acho. Porque essa é a piada, o load. Quem tiver formado em ciências biológicas e puder me avisar se isso realmente parece um... Eu tenho a sensação de que isso, na verdade, pode ser até urina e sêmen, mas visto através de um microscópio. Mas acho que é. Eu acho que é isso. Visto através de um microscópio. Se nossos ouvintes, cientistas biológicos... Tem um outro nome pra isso, né? Biomedicina. Biomédicos. Eu acho que várias pessoas Gentileza. são acostumadas a ver microscópios, no geral. Todo mundo que Sim, aprende... mas não urina no microscópio. Não, mas é isso que eu ia falar. Acho que todo mundo que vê coisas no microscópio aprende, pelo menos com sêmen também. Sabia disso? Essa galera toda que mexe em microscópio, eles aprendem a ver vários organismos. E uma das coisas mais fáceis de se conseguir é sêmen. Para não pensar, tipo assim, é uma célula inteira que se mexe e você aprende, sabe? Eu deixo aqui a recomendação para as autoridades amazonenses para verificar os professores de biologia da Escola Técnica de Manaus. Tu não sabe a piada interna que tu acabou de gerar. Os métodos usados talvez não sejam os ideais, aprovados pelo MEC. Eu já contei a história aqui do cara que foi preso porque ele vendia... porque ele vendia pedaços de corpo na faculdade? Não. Como eles obtinha? Calma, quem vendia? Pra que ele vendia? Excelente. Vou contar em outro momento, depois de me consultar com os meus advogados. Fica aí no suspense. Mas procurem. To be continued. Não vou falar qual faculdade, mas enfim. Fica aí. Interessante. Procurem. Excelente. O que mais, Marco? Paulo, a última, agora é realmente a última. É Dropping a Han Dynasty Urn, do Ai Weiwei. Ai Weiwei, que é um artista de origem chinesa, que faz várias apresentações aqui em Portugal. Existem várias galerias do Ai. Várias exposições, que inclusive teve uma que ficou em Belém durante muito tempo. Recomendo quem não teve a oportunidade de ver, procurar. Vez ou outra tem exposições aqui em Portugal, aqui em Lisboa, então vale a pena ir dar uma olhada checar. É uma sequência de 3 fotos do Ai, certo? A obra de arte são 3 fotos do Ai. E ele tá segurando uma urna dessa dinastia Han, certo? Que é um símbolo histórico. Uhum. E as 3 fotos é ele soltando a urna. É a urna na mão dele, a urna no meio do caminho e a urna quebrada no chão. E é como se fosse uma crítica cultural, sabe? Ele quebra um símbolo histórico do país ali. E se eu não estou enganado, o Ai tem certas questões políticas, eu acho que ele é exilado ou alguma coisa assim, eu não tenho certeza. Eu acho que ele tem alguma questão com crítica política, que ele é ativo, mas eu não tenho muita certeza, então fica aí para a confirmação do pessoal que tiver curiosidade, vai lá e confirma, mas eu acho que tem um quê dessa crítica também política que ele fez. Fala e pra mim o nome da obra de novo.
Dropping a Han Dynasty Urn. Vou deixar, inclusive, aqui embaixo. Uau. Tipo, só são 3 fotos. É muito poderoso, pô. Isso aqui... Exato. Só tem 3 fotos. Caraca, gente, eu me arrepiei tudo. Vou falar pra vocês. Eu não sei se eu concordaria com a crítica dele ou discordaria da crítica dele. Eu não tenho a menor ideia de qual é a crítica dele, mas que é uma mensagem, é uma mensagem. Existe uma mensagem aí. Não vou dar minha opinião até voltar da China, beleza? Pra quem não sabe, aí o Paulo, de forma egoísta, priorizou os seus próprios planos a seus ouvintes. E decidiu ir para a China. Exatamente. E magicamente eu vou conseguir gravar enquanto estou lá. Como é que será que ele faz isso? O mágico das ruas. Chris Angel. E já fica atento então pro episódio da China que tá por vir também. Exatamente, vai vir um episódio da China. A gente vai conseguir fazer antes do episódio sobre Manaus. É muita pressão, você pede o episódio de Manaus do Paulo, não, mas eu tenho que estudar muito. É muita Você coisa. danou-se. É muita coisa. Tu falou sobre a Grécia em 1 hora, tu não vai conseguir falar sobre Manaus? Não vou, tem muita coisa, pô. Muita coisa. Paris dos Trópicos não é tão fácil, Marco. Pare! Adorei! Tu não sabia dessa? Adorei! Não sabia dessa. Paris dos Trópicos é o apelido de Manaus? Exatamente. Por causa da... Ah. Da Belle Époque. É por causa da Belle Époque. Ah, legal. Recife a gente chama de Veneza Brasileira. Veneza Brasileira. Bicho, eu adoro o nome dessa cidade. Tipo assim, a Cidade Rosa, a Veneza Brasileira, a Paris dos Trópicos. A Cidade Maravilhosa. Paris dos Trópicos. Adorei. É isso. Manaus é a Paris dos Trópicos. Porra, é porque... Porra, bote trópico nisso, que era quente pra caralho. A galera se vestia... Se tu olha as fotos, a galera se vestia como se estivesse em Paris, só que em Manaus. Porra, não devia ser fácil, bicho. Porra, a galera assim, ó, passando mal. Certeza. Tá, eu sempre fico em choque quando vejo imagens antigas, tipo assim... Sabe, da época dos nossos... Acho que avós ou bisavós... A galera dava de terno, assim, 100% do tempo. Era a roupa que tinha que se usar. Você ficava... Brother... Depois dizer assim, a comida tá ruim, tá todo mundo gordo, né? Porque antigamente todo mundo fazia sauna. Exato. Assim, vocês devem secar. Vou te dizer, eu acho um absurdo a gente ainda usar as roupas formais europeias em Manaus. Tipo assim, eu entendo que pra trabalhar em tribunal, pra trabalhar, tipo assim, em ambientes políticos, você tem que usar uma roupa social, né? Mas eu acho que nós que moramos em ambientes muito quentes, devíamos chegar a um consenso sobre o que é uma roupa formal. Tipo assim, tudo bem não querer uma bermuda jeans. Mas e que tal criar uma roupa social arejada, assim, sabe? Uma parada meio, sei, linho. No mínimo tirar a gravata. No mínimo. Um linhozinho, assim, um negócio de linho, assim, pode ser com gravata, mas talvez uma versão mais leve, um negócio só simbólico da parada, não sei. Enfim, outras questões... Enfim, é isso. Bom, eu trouxe a lista de algumas artes controversas aqui que eu já falei das que eu trouxe aqui. Acho que não tem outras que eu tenha trazido só para exemplificar artes controversas ao longo da história. Eu acho que eu vou trazer aqui uma, mas é só uma, dentre muitas que existiram na época, beleza? Vou falar sobre o papel da arte em sociedades autoritárias. Vou falar especificamente sobre a arte em períodos de ditadura. E vou trazer aqui a obra Cálice, de Chico Buarque. Aí tu apelou também, né? Nível de arte, arte. Arte é arte. Mas ela é controversa. Por qual motivo? Por as pessoas encararem que não é arte? Não. Ela é controversa porque ela desafia o poder e agora existe uma parte da sociedade que acha que a arte é só o que alguém vai dizer que é arte. Imagina, você tá aqui na sociedade como se fosse uma escolinha e aí acontece algo que você acha maneiro. E todo mundo olha pra professora pra saber se a gente tá autorizado a gostar. Entende? Sim. É nesse sentido que a arte tá se tornando controversa. Não porque alguém duvidou que ela é arte. Não. É tipo assim, eu preciso da sua autorização pra isso acontecer. E isso acontece em vários lugares, assim, tipo...
tem várias pessoas que acham que alguém precisa dar o aval para aquela arte existir. Vou dar um exemplo. Eu cresci em um ambiente muito religioso. Muito, muito, muito religioso. Tipo assim, não por parte da minha mãe. Minha mãe nunca foi uma pessoa que forçou nenhuma crença em mim, mas mais por parte da família, parte de pai, né? Ambiente evangélico e tal. Evangélico, boa parte pentecostal, se parar pra pensar. Sem dar muitos detalhes, sem expor esse lado da minha família, sem autorização deles. Mas Sim. acho que é importante dar esse contexto. Não estou falando de nenhuma pessoa específica, beleza? Mas vou falar que o meio, no geral, acha assim. Que vai estrear algum filme ou passou alguma música que desafie esse aspecto religioso da igreja. Por exemplo. Ou simplesmente não reflita ele, né? Exato. Às vezes não precisa nem desafiar, só não refletir. Exato. Mas, por exemplo, passou na Globo, numa novela aí qualquer, que tinha lá um padre, um pastor, e na igreja dele existia um casal homossexual, por exemplo. E a novela só corre normal e isso nunca é abordado na novela, e a novela acaba e ninguém nunca aborda essa questão. Instantaneamente, esse grupo da sociedade brasileira vai falar assim: estão querendo nos forçar a isso. Estão querendo... A democracia é uma... sabe? E aí começa toda uma questão sobre... que no fim, é exatamente o que eu falei no começo. Existe uma parte da sociedade que quer chancelar o que é arte e o que não é. Entende? Sim, concordo. Da mesma forma como acontecia na ditadura. Só que ao invés de ser o Estado agora... E é por isso que algumas pessoas dessas adoram a época da ditadura. Nossa, a ditadura era muito boa. Uau. Era assim. E aí, essa parte da sociedade quer chancelar. Ao ponto que se você deixar, só é arte o que é sacro. O isolamento cultural que algumas comunidades religiosas impõem a seus fiéis é um pouco assustador às vezes. Eu entendo um quesito de, às vezes, você vai falar sobre claramente aquela frase, né, dita em 100% das igrejas ao redor do Brasil, que é: você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. E aí cria-se como se desculpa de dizer assim, uma coisa é você dizer assim, isso aqui talvez não seja legal pra você, e com um quesito de educação. E só que existe uma questão de isolamento cultural. Sim. De tipo, não é sobre ser ruim, é sobre não ser o nosso. É sobre ser do mundo e não necessariamente sobre a mensagem ser negativa ou sobre ser ofensivo de alguma forma. Sim. É sobre só não é da igreja, é do mundo. Sim. E esse isolamento cultural é meio maluco, às vezes. Eu conheço algumas igrejas que tinham mais isso, outras tinham menos, mas eu tenho vários amigos que cresceram na igreja e isso, tipo, não era tão raro, não era tão pontual quanto se parece soar, às vezes. Sim. E não me entendam errado. Eu acho que esse aspecto também não é exclusivo de igrejas. Eu acho que isso é um comportamento já observado em outros grupos. Na igreja se torna mais evidente porque existe um conjunto de crenças muito claro. Mas eu acho que, vez ou outra, existem alguns grupos, às vezes elitistas, às vezes não, de quererem chancelar uma arte em detrimento da outra. A conversa que eu falei no início sobre a música erudita ser arte ou não ser é um reflexo dessa opinião. Por que essa pessoa se sentiu tão confortável em falar isso do meu lado? Porque na cabeça dela, por ela ser uma pessoa estudada em música, qualquer coisa assim, ela estava me dizendo o que era arte. Então, portanto, eu estava sendo ensinado o que era arte. Então, portanto, Exato. Agora eu tenho o conhecimento chancelado. Chancelado pela academia, no caso a universidade, ou chancelado por quem tem bom gosto, sabe? Algo assim. É mais ou menos por aí. Enfim, por aí vai, assim. Não sei se é aplicável. Não é aplicável com certeza só ao Brasil, mas enfim.
Eu lembro de conversar com alguns amigos meus, eu concordo com você, isso não é algo exclusivo da igreja. Eu acho que às vezes a gente pode até lembrar mais de exemplos da igreja, muito mais porque São mais como óbvios, existe... né? São mais óbvios. Eles São são, óbvios, eles são... existe uma certa legitimidade pra falar aquilo, entende? Uhum. Você tá ali e você diz assim, eu posso dizer isso porque está aqui que eu posso dizer isso, sabe? Assim, de certa forma, existe uma falsa legitimação que não é sobre dar uma opinião impopular na rua. Exato. É sobre você estar ali como guia da galera, de certa forma. Exatamente. E você poder... Que eu acho que é onde se perde algumas pessoas que dizer assim, não é sobre guiar, é sobre dizer o que pode e o que não pode. É sobre proibição. E eu lembro uma pessoa que tava conversando comigo e ela falou assim, ia rolar um show X na cidade. E a pessoa gostava muito daquilo. E ela foi pedir para, no caso era um pastor, para ir pro show. E pra mim foi muito mais tipo assim, calma, tu foi pedir, tu foi conversar com ele sobre isso, eu tô a fim de ir, será que isso é um lugar bom pra mim, será que não é? Tipo assim, conversar com o pastor. Não, eu fui pedir autorização pra ir, levei argumentos e minha mãe só deixava se ele fosse, se ele deixasse. E aí eu disse, cara, aí é bizarro, né? Porque ele não é tua mãe nem teu pai, tipo, tu tá terceirizando o trabalho de educação, começa por aí. E segundo, ele não tem poder nenhum de proibir. Não deveria ser ele decidir o que você pode ou não pode fazer. A questão dele seria orientar você. Tipo, fica a cargo do cara dizer o que pode e o que não pode, e o que é bom e o que não é. Tipo, depende muito de experimento. Você pode orientar, sabe? Eu posso orientar uma pessoa. Eu posso chegar pra uma pessoa e dizer, bicho, aquele lugar ali é perigoso. Ah, mas eu gosto daquele tipo de show, não sei o que. Pô, é porque ultimamente, quando tem aquele parada de show, tem que ficar ligado nisso, porque tem um perigo. É o que você quer? Sabe, assim, eu não recomendo X ou Y. Sabe, tipo... E isso, eu acho que, sei lá, um pai ou uma mãe pode falar, orientar. Mas assim, dizer assim, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim, isso aqui você não pode, isso aqui... Fica tricky, tá ligado? Sobre o conceito de arte, obviamente. Não tô falando sobre filhos menores de idade que querem sair sozinho pra festa que é proibido, que é só pra maior de idade. Não é esse controle que eu tô dizendo. Mas eu tô falando assim, sobre... No sentido que a gente tá falando sobre guiar o que é arte e o que não é arte. O que é bom e o que não é bom. 100%. É tipo, o Harry Potter era o grande vilão de várias igrejas, né? Total. Ele junto com o E hoje ele é grande vilão da comunidade LGBT. Tipo, hoje em dia Harry Potter é vilão de todo mundo, pô. É verdade. Olha aí. E agora? Entendeu? É só a capivara salva. Capivara Potter. Gostei, foi um papo cabeça esse episódio, viu? Doideira, né? A gente pode ir pros quadros, né? Acho que pode, não pode? Quer trazer mais alguma coisa? Não, tô tranquilo. Então, vamos para nossos quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Controverso, Paula. É controverso isso. Você não tem que seguir padrões. Marco, vou trazer aqui uma curiosidade que me acertou de jeito. Diga. Que é uma coisa que eu sempre me questionei. Marco, por que os personagens de animação, no geral, usam luvas? Porque deve ser difícil pra caralho fazer dedo. Eu sempre achei isso. Que os caras ficam... Tipo, o Mickey sempre teve luva. Eu sempre disse assim... Meu irmão, deve ser difícil pra caramba fazer os dedinhos assim, sabe? Tipo, articulação e tal. Eu sempre pensei isso. É, doideira, né? Eu acertei? Não. Quer dizer, deve ser também, né? Não vou tirar o seu mérito da resposta. Então, muito obrigado. A questão é, tipo... Eles podiam fazer dedos, né, normais sem o aspecto da luva, né? Imagina, o Mickey Mouse podia ter uma mão toda preta, normal. Sem falange, né? É. Não seria tão difícil. Não, seria a mesma coisa da luva. É a luva, só que sem aquela luva clássica, sabe? Tá, justo. Tipo assim, por que não, né? E aí, a resposta que as pessoas encontram na internet, normalmente, é... As luvas servem pra você ter uma divisão clara entre o corpo e a mão do personagem. E as mãos, como todo mundo sabe, as mãos são um bom jeito de se expressar. Eu aqui no aleatório tô sempre gesticulando. Se você tá assistindo a gente no Spotify ou no YouTube, vocês vão ver que toda hora eu tô assim, ó. Movimentos com as mãos, coisas assim. Enfim. E se você é um animador, faz sentido pra você ter mãos em luvas, né? Tem até um filme de animação que... não lembro se é o filme do
aquele do Mr. Rogers, ou se é um outro, que é aquele coisa de animação com filme, assim, sabe? Que um dos personagens olha assim, tipo assim, você já parou pra se perguntar por que a gente tá sempre de luva? Sabe, tipo, tem um desses questionamentos na animação, sabe? E aí, tem uma conta no Instagram de um cara que se chama... A conta dele é Treehouse Detective. Ele investiga... Cara, o conteúdo dele é basicamente informações aleatórias eterno do Nu, sabe? E ele investigou isso. E o motivo de os personagens terem luvas é porque eles vêm de uma herança de animação, onde essa herança de animação se inspirou nas peças de teatro que faziam blackface. Então é verdade que as luvas são para diferenciar do resto do corpo, mas o motivo que é para se diferenciar do resto do corpo é porque você tinha artistas brancos pintados de preto, beleza? Eu só consigo olhar o Mickey e imaginar que ele tá de blackface agora. Ele tá de blackface, eu vou te dizer por quê. Imagina, você tem aquelas apresentações de teatro dos anos 20 e 30, onde as pessoas faziam blackface, certo? Sim. Depois disso, você tem algumas apresentações de animadores famosos que costumavam ser meio que peça de teatro interagindo com a própria animação deles, tipo assim, uma animação estática, sabe? Tipo uma peça de teatro, imagina, duas pessoas. Uma pessoa que interage com o Mickey, entre aspas, e o Mickey tá sendo... são vários desenhos que alguém tá, tipo, virando os desenhos e interagindo e dublando o desenho, sabe? O motivo de terem essas luvas e esses personagens normalmente ter a pele escura é porque esses animadores queriam atrair o público que gostava das peças de blackface. Então, se você tem o padrão já estabelecido e você tenta lucrar em cima disso, você cria personagens já associados aos estereótipos de pessoas pretas, que são personagens preguiçosos, são personagens que são enganadores, malandros, eles querem se dar bem. Então, o Mickey Mouse do Velho Testamento lá, aquele antigão, ele era esse cara. Que ele era meio pica-pau. Ele era meio pica-pau, o próprio pica-pau. O próprio Pernalonga, sabe? Que é o Bug Bunny aí pros portugueses. O próprio Pernalonga. Então, você tem uma série de personagens que foram inspirados nessa malandragem e que herdaram não só esse jeito de ser, que é claramente o estereótipo da pessoa preta ou mestiça naquela época, e isso perdurou até hoje. Esses personagens ainda existem e eles ainda usam luvas brancas. Interessante. Gostei da... Quer dizer, não gostei da informação, sendo bem sincero. Estragou um pouco minhas lembranças. Mas é bom saber a história das coisas. Exatamente. Eu achei interessante. Pra mim, isso deixou mais icônico ainda quando o Michael Jackson decidiu usar apenas uma luva de diamante. Pra mim, parece, tipo assim, uma pessoa que tá consciente desse histórico. E agora ele não só é uma pessoa preta usando uma luva branca. Ele usa uma luva branca de diamante. E só uma. Isso é o suficiente. Eu achei que você ia falar, ele não é só uma pessoa preta usando uma luva branca. Ele é uma pessoa preta fazendo white face usando uma luva branca. Você pode interpretar dessa forma também. Estragou toda a minha interpretação sobre o assunto. Estamos kits. Estamos kits, Marco. Bora, no artístico. No artístico. Paulo, no artístico dessa semana, eu queria trazer, na verdade é um projeto mundialmente conhecido, mas que eu acho interessante a gente mencionar porque algumas pessoas não estão sabendo, de que o Tiny Desk, que é aquelas sequências de shows que acontecem no escritório pequenininho, acho que é da NBC, talvez, não lembro qual é. NPR. Onde acontece, eles faziam um escritóriozinho, um mini escritóriozinho, tinha shows, onde tem shows vários marcantes, inclusive. Agora ganhou uma versão brasileira da própria NPR, a Tiny Desk mesmo, é a mesma como se fosse uma franquia, no Brasil. Existe um escritório agora no Brasil, gravando com artistas brasileiros. Excelente. Tiny Desk só tem... Nossa, é só pedrada. Grande performance, onde a primeira, inclusive, foi a de João Gomes. Muito elogiada. Eu vou assistir. Vou assistir. Então já fica aí, procura
no YouTube. Vou deixar aqui o link também, pode vir nas referências e encontrar. Mas fica aí a sugestão, tá em Desk. Versão Brasil, versão BR. Excelente. E Paulo, eu queria, antes de terminar o episódio, só lembrar os ouvintes pra botar pra seguir. Segue aqui no Spotify, segue no YouTube, segue no Instagram. Vai lá, dá um like, comenta. E principalmente se você for artista ou tiver ou produzir algum tipo de conteúdo, criar arte, manda pra gente. A gente quer conhecer. Exato. De verdade mesmo, assim. A gente sugere sempre todo episódio. E ia ser legal a gente saber se os ouvintes também fazem o material deles, o conteúdo deles. Ia ser bem legal. Exatamente, Marco. E, Paulo, acho que com esse convite a gente terminou. Terminou.